Olá, o programa Invista Aprendendo com Quem Faz tem hoje a alegria de trazer um amigo que já esteve aqui conosco e veio nos dar várias orientações. É o Dr. Paulo Bertini, que é doutor em cardiologia pela faculdade, pela USP, né? E aí tem um monte de cursos. Eu fico só chateado que ele sai muito para fora do país e às vezes a gente quer ser atendido, ele está nos congressos. Mas, doutor Paulo, seja muito bem-vindo ao programa Invista. Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês nesse programa empreendedor para a cidade de Osasco, para a região de Osasco, que realmente as pessoas precisam cada vez mais de informação para poder gerir o seu próprio negócio, quer seja pequeno, médio ou grande, mas que tenha estrutura voltada para um empreendedorismo cada vez maior. Parabéns pelo programa. Obrigado, doutor Paulo. Uma coisa é fato, doutor. Todos os nossos entrevistados, quase que sem exceção, tiveram muitas dificuldades e passaram as barreiras iniciais, desde lá do tempo do que escolher na faculdade, do cursinho. E o curso de medicina é um curso que requer aí uma dedicação, um esforço muito grande, né? Como é que foi esse início lá atrás, desde que, quando é que deu o estalo, assim, putz, eu quero ser médico? Como é que foi isso, doutor? Isso foi um sonho de criança. Realmente eu posso dizer que eu nunca tive parentes médicos, não tinha formação na família, mas desde os 10 anos, 11 anos, eu ouvi esse sonho de fazer medicina, de investir na carreira, de cada vez estudar. Como você bem disse, a medicina realmente você tem que ter um dom, tem que ter uma persistência no entendimento, na formação profissional ao longo de toda a vida. Não se baseia apenas nos 6 anos de faculdade, nos 2 anos de especialização ou residência médica, mas ao longo de toda a vida você tem que estar estudando, entendendo, aperfeiçoando, porque o conhecimento humano muda muito. Hoje nós praticamente dobramos a cada 5 anos e cada ano que passa tem coisas novas. Como você bem disse, nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais, sempre em congressos, sempre em discussões e reuniões, para que possamos trazer um benefício para a população na área médica. Mas foi um sonho de criança que se tornou realidade ao longo de uma vida longa. Doutor Paulo, e você é de São Paulo mesmo ou é de Osasco, não? Não, eu sou do interior de São Paulo. Eu sou de uma cidade perto de Ribeirão Preto, chamada Jardinópolis. E aí, só que eu vim estudar em São Paulo desde os meus 17 anos, que entrei na faculdade, e permaneci até hoje. Aí depois da residência, nós tivemos um sonho de abrir uma clínica, eu com 3 colegas à época, há 26 anos, e a opção foi escolher Osasco. Primeiro porque Osasco, na época, não tinha grande estrutura, era uma cidade realmente um pouco mais voltada como um dormitório, como uma cidade de empresas, mas que não tinha serviços muito bons. Sim. Então o nosso sonho foi isso. Desde há 26 anos atrás nós abrimos a nossa clínica e começamos ao longo desses 26 anos investindo, trabalhando sempre com ética, sempre com empreendedorismo, para que pudéssemos trazer uma saúde, um investimento de saúde de qualidade para a população de Osasco e região. Aliás, desses 26 anos, boa parte deles, eu tenho tido a felicidade, a alegria, né, de fazer uso dos serviços, né, no caso é a Medicor, você está vendo aí no nosso gerador de caracteres, você está vendo, é a Medicor. Nós que mandamos o nosso programa, que transmitimos o nosso programa em todo o estado de São Paulo, na rede de TVs públicas não governamentais, são quase 50 canais que transmitem o nosso programa. Nós temos a alegria de dizer, em Osasco nós temos a Medicor, que é uma clínica especializada em cardiologia, né, doutor Paulo?
A Medicor realmente nós trabalhamos especificamente com cardiologia e clínica médica em geral, ou seja, o cardiologista, antes de ter a formação como cardiologista, ele é um médico, ele é um clínico, e hoje nós procuramos trazer um benefício do atendimento para a população, em que pese as doenças cardiológicas, as doenças do estresse do dia a dia, as doenças relacionadas ao que nós chamamos de fatores de risco que possam trazer doenças cardio e cerebrovasculares, tá certo? E um ponto muito importante hoje na medicina é a prevenção. E isso nós trabalhamos muito, nós focamos muito também no controle dos fatores de risco, que nós chamamos, que são vários fatores que podem aumentar a incidência de doenças. E nós trabalhamos muito tentando preservar, tentando melhorar esses fatores de risco para melhorar a qualidade de saúde pública, a saúde da população em geral. E, além disso, nós trabalhamos também com educação médica, educação de leigos, educação dos funcionários, para que isso é um ponto muito importante em qualquer empresa. Você não pode deixar de fazer projetos educacionais de melhora de atendimento para a população em geral. Qualquer empresa, qualquer área que você tenha, que você possua. Aliás, eu tive a felicidade de fazer um curso de orientação, não sei se seria o nome um curso, mas foi um curso, porque teve uma periodicidade, teve vários profissionais, que foi, se não me falha a memória, o PIES, que é de educação alimentar. Isso, né? Que foi exatamente. Educação alimentar, e aí juntava com a prevenção cardiológica, junto com as orientações de exercícios físicos. Foi muito legal. Eu posso dizer, doutor, que esse conhecimento que nós adquirimos lá, ele foi multiplicado por algumas vezes aí com as pessoas que a gente conhece. Eu acredito mesmo que a educação, pela educação é que nós vamos poder modificar um pouco esse nosso país. Então eu vejo que a Medicor, além desses cursos, tem cursos para os próprios funcionários. Que tipo de cursos são esses? Eu diria que a gente engloba todos os profissionais. Atualmente nós temos 48 pessoas trabalhando na Medicor, incluindo o corpo clínico, o corpo médico, o corpo de enfermagem, o corpo administrativo e o corpo de prestadores de serviços. E nós procuramos sempre trazer essa orientação. Em primeiro ponto, eu acho que num primeiro plano, eu gostaria de falar muito que nós trabalhamos sempre com a educação médica continuada, ou seja, nós fazemos reuniões semanais, 2 por semana, para discussão de casos, discussão de assuntos novos, inerentes principalmente à área de cardiologia, mas também de clínica médica. Procuramos fazer cursos para as enfermeiras, para as pessoas que trabalham na área de enfermagem, técnicas de exames subsidiários da cardiologia, que nós temos todos os não invasivos, e procuramos também orientações, principalmente para a pessoa da recepção, para as pessoas, para as telefonistas, para as recepcionistas, que esse é o cartão de visita principal da empresa. Então, acho que um ponto muito importante é isso, as pessoas têm que estar alegres, bem vestidas, bem educadas e bem orientadas. Então, nós temos cursos de maquiagem, cursos de orientação profissional, cursos de formação de como falar com o público. Nós realmente realizamos com frequência alguns eventos voltados para os funcionários em geral, quer seja da área médica, de enfermagem ou de serviços em geral da empresa. Olha, é interessante, né? Você pode estar perguntando, puxa, mas num programa de empreendedorismo, um médico, um cardiologista, mas você viu o quanto de empreendedorismo tem, o quanto de organização que a empresa clínica precisa ter, o quanto de organização com o RH, é tudo muito interligado. É muito interessante, doutor Paulo, nós termos essa experiência e praticamente não só essa experiência com a administração, mas nós temos o corpo clínico
E aí eu vou lembrar do Dr. Marco Aurélio, que Sim. é um irmão, uma pessoa boníssima. O Dr. Chamas continua lá ainda? Sim, como são pessoas do mais alto gabarito que dedicam a vida para cuidar do próximo. A vida do médico é mais ou menos isso, né, Dr. Paulo? Tem que ter uma dedicação constante. A gente brinca, inclusive, que é um sacerdócio, é uma educação contínua e um amor. Você tem que ter amor pela profissão. Voltando ao que você falou, realmente assim, eu acho que o ponto mais importante é que nós trabalhamos com o ser humano. E o ser humano na área de saúde, especificamente, qualquer área que seja, tem que ser bem tratado, sem sombra de dúvida. O ser humano, ele tem que estar... Então, as pessoas que estão lidando com o ser humano, lidando com os clientes em geral, tem que estar de bem, tem que estar bem, tem que estar sorrindo, tem que ser educadas, tá certo? Tem que trabalhar com amor. Então, isso é muito importante. Por quê? E na minha área, na área de medicina, principalmente na área de saúde em geral, é mais ainda. Porque a pessoa já vai fragilizada, a pessoa vai com problemas, vai muitas vezes com problemas psicoemocionais, que precisa de carinho, precisa de atenção. Então todos, desde a recepção, tem que estar sorrindo, tem que estar conversando bem, tem que estar um apoio para a população. E nós trabalhamos hoje com um grupo de pessoas, de clientes muito grandes. Praticamente nós temos hoje cerca de entre 400 a 500 pessoas que passam na clínica por dia. Nossa, é um número muito significativo. Então. Mas, doutor Paulo, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e vamos voltar já já, falando do trabalho lá na clínica, quantas pessoas passam. E você não saia daí, porque hoje está um programa muito legal e o doutor Paulo Bertini, que é cardiologista, vai dar umas dicas interessantes para a gente que vive nesse estresse danado. O Invista volta já já. Todos já sabem que a Nunes Imóveis é sem dúvida a melhor opção na locação, compra ou venda de imóveis em Osasco. Uma posição conquistada com muito trabalho e algumas inovações. Uma delas foi a criação do aluguel garantido na década de 70, um marco na história das imobiliárias que até hoje traz tranquilidade e segurança para quem coloca seu imóvel para alugar. Além disso, você tem à sua disposição uma super infraestrutura, atendimento exclusivo, um sistema leve e trás de corretores experientes, profissionais que revolucionaram o setor imobiliário em nossa região. Faça como Paulo Berti, fale com a Nunes Imóveis e fique tranquilo. Nunes Imóveis, a pioneira no aluguel garantido. Estamos de volta com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando hoje com o amigo, o médico, o Dr. Paulo Bertini, que é sócio proprietário, diretor da Medicor, que é o Centro Médico Cardiológico de Osasco. Você está vendo aí na sua telinha o endereço, o telefone. Aliás, eu creio que seja a melhor clínica especializada da cidade de Osasco em cardiologia, em assuntos do coração. Mas o Dr. Paulo, ele está aqui hoje não só para falar da clínica, não só para falar do trabalho como médico, de empreendedorismo. Nós estamos falando aqui de tantas coisas e vamos falar um pouco agora de atendimento. O Dr. Paulo falava no finalzinho do bloco passado da importância da recepção, da importância das pessoas serem bem recebidas em qualquer ramo de atividade. E lá na Medicor sempre com um sorriso, né, Dr. Paulo? Esse é o ponto importante. Como eu disse, a pessoa que nos procura está precisando de carinho, está fragilizada, então precisa de apoio. E essa é a tônica do atendimento. A tônica do atendimento é gostar do que você faz, investir nas pessoas que trabalham com você, para que essas pessoas tenham condições de atendimento, de bom atendimento e realmente que possam fazer um bom serviço para que as pessoas que nos procuram, os clientes que nos procuram, saiam satisfeitos. Graças a Deus, ao longo desses 26 anos, o índice de
satisfação com o atendimento nosso é muito grande. A gente passou por vários problemas, como todas as empresas têm, logicamente, mas nós saímos de cabeça sempre erguida, nunca tivemos problemas graves em relação ao atendimento, nunca tivemos processo algum que possa interferir na qualidade do atendimento, porque nós procuramos realmente focar um bom atendimento com orientação, educação e amor e felicidade realmente perante os clientes. Realmente, assim, desde o profissional, desde a recepcionista, desde a técnica de enfermagem, desde a enfermeira que nós temos, desde principalmente o médico, mas também a telefonista, também os profissionais de limpeza, de higienização da clínica, que é muito importante. E isso tem que ter um aspecto de limpeza clean muito importante, tá certo? Todos têm que trabalhar com prazer e nós procuramos investir nesses profissionais para isso. Como eu disse anteriormente, com vários cursos de formação, de educação, tanto médica quanto de profissionais, continuado. E o quanto, Dr. Paulo, o quanto representa hoje as questões técnicas de investimento em equipamentos de última geração, isso representa uma parte muito importante, né? Porque você chega na clínica e tem, assim, como você mesmo disse, né? Tem aquelas partes que não sejam invasivas, uma cirurgia não vai se fazer ali, porém os outros exames são todos passíveis de serem feitos na clínica. Sim, sim. Nós, além do atendimento médico, nós trabalhamos com vários exames subsidiários, são exames especializados em cardiologia. Todos os exames de detecção de doenças ou de prevenção de doenças não invasivos, entre os quais eletrocardiograma, ergometria, ecocardiograma, inclusive fetal, ecocardiograma de crianças. Então nós fazemos vários exames, controles de pressão de 24 horas, controles de ritmo do coração de 24 horas, para que possamos detectar precocemente os problemas, as doenças cardiológicas principalmente, que possam pôr em risco a saúde, em risco a vida dos nossos clientes. Então isso realmente, um dos grandes problemas hoje da medicina está sendo isso, é o investimento em tecnologia, é o investimento nos aparelhos. Isso tem um custo muito elevado e nós procuramos realmente manter os aparelhos de última geração na empresa. Isso faz com que nós tenhamos que nos reciclar a cada 3, 4 anos, que os aparelhos ficam não obsoletos, mas um pouco ultrapassados. E a gente trabalha sempre com o que tem de mais moderno na área de cardiologia. Dr. Paulo, como cidadão, como empresário, nós somos muito críticos da carga tributária que incide sobre qualquer atividade no nosso país. Praticamente 40% do que se produz, 40% é imposto. E a gente paga e não percebe. A gente compra um pãozinho na padaria, nesse pãozinho já tem o imposto. Então, só que é tudo muito camuflado, ninguém sabe exatamente quanto é que paga de imposto. Mas uma média, nós trabalhamos até meados de maio para pagar imposto. Essa questão do imposto na área médica, quando você vai comprar aqueles equipamentos, tem algum tipo de subsídio, tem algum tipo de, vamos dizer, de incentivo, de estímulo para que tanto medicamento como os equipamentos, eles possam ser adquiridos de uma forma mais facilitada? Não para nós na iniciativa privada. Isso ocorre muito na iniciativa pública, nos serviços públicos. Os hospitais públicos, em geral, têm. Tanto é que eles têm máquinas, muitas vezes, de última geração, mas que são, muitas vezes, não bem realizados por falta até de profissionais. É uma pena isso que ocorre no Brasil. Na iniciativa privada, isso não ocorre. Infelizmente, a gente diz até o contrário. As empresas de aparelhos médicos, em geral, têm um custo muito elevado. Tem um custo, por serem ramos específicos, tem um custo elevado, mais do que a média. Se a gente for trabalhar com informática, por exemplo, a informática da medicina é maior, é mais caro do que a informática em geral. Os aparelhos em geral são mais caros, porque são segmentos pequenos. Então isso, infelizmente, que você falou é um grande problema. Hoje que nós trabalhamos
como tomadores de serviços, principalmente pelos planos de saúde, nós temos a carga tributária é um grande problema. A carga tributária, a carga bancária hoje no Brasil, eu acho que para os médios empreendedores, para os pequenos empreendedores, é um grande problema. Por isso é muito louvável que se esteja pensando em reduzir isso, principalmente o governo federal tem, a presidenta Dilma tem falado em diminuir realmente a carga tributária. Isso precisa ser estudado e colocado em prática rapidamente, porque o pequeno, médio empreendedor tem muito problema com isso, sem sombra de dúvida. Nós temos um caso aqui em Osasco mesmo, doutor Paulo, que o senhor acompanhou como empresário da cidade, também médico empresário. Nós tivemos num período passado aí há 5 anos atrás, nós tivemos uma redução de várias alíquotas da carga tributária, várias alíquotas de ISS da cidade, né? Com isso, a cidade praticamente dobrou e triplicou a arrecadação na sequência. Então, quer dizer, o empresário, vocês que nos assistem, tanto o telespectador como os políticos, as pessoas que têm a força da caneta, a força da decisão, o empresário não é bandido. O pequeno, o médio, o grande, o empresário quer pagar os seus impostos, mas desde que eles sejam justos e sejam bem aplicados. Pensem nisso, por favor, porque o Brasil não pode ter taxação em educação, não pode ter taxação abusiva, extorsiva, como acontece hoje na saúde, até porque nós não temos de volta tudo que nós pagamos de imposto. Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso. O Invista vai fazer agora, doutor Paulo, um pequeno intervalo. Estamos falando do doutor Paulo Bertini, com certeza um dos maiores cardiologistas aqui de São Paulo, de Osasco, com certeza. E vamos voltar, da Medicor, e vamos voltar já, depois de fazer um pequeno intervalo. Não saia daí. Vamos falar e dar umas dicas sobre prevenção de saúde no próximo bloco. Há 60 anos, transformamos pequenos movimentos em grandes revoluções. A ACD 60 anos. Mais que parabéns. Continue dando o seu apoio. Estamos de volta com o programa Invista, num bate-papo gostoso com o Dr. Paulo Bertini, que é da Medicor. Você está vendo aí o endereço. Nós esperamos que você não tenha nenhum problema, mas se tiver, aí o Dr. Paulo com certeza pode ajudar muito, principalmente nas questões de orientação. O Dr. Paulo tem uma forma muito legal de tratar, que ele trata não só os efeitos, mas ele trata com prevenção. E é de prevenção que nós queremos falar agora. Dr. Paulo, o nosso telespectador, grande parte dele são empresários, são pessoas que têm algum tipo de estresse diário. Quais as dicas importantes que o empreendedor que nos assiste, o telespectador, que devem ter aí por sua parte para evitar problemas cardíacos, evitar problemas de estresse? Bom, você falou numa palavra que hoje está muito ampla, tem uma gama ampla de significado, que é o estresse. O estresse, eu acho que a gente tem que diferenciar um pouquinho. O estresse faz parte do nosso dia a dia. Eu acho que, em primeiro lugar, ninguém cumpre metas sem algum grau de estresse. O grande problema, Paulo, é quando esse estresse se torna patológico, que nós chamamos, ou o que nós chamamos informalmente de distresse. O que é isso? É quando, a partir do momento que você tem que pagar as cargas tributárias, como você disse, você tem a carga de funcionários, você tem a carga bancária, você tem o seu dia a dia, você tem o trabalho árduo, que nós muitas vezes estamos lá 10, 11, 12 horas por dia, tá certo? Sim. Então isso gera algum grau de problema.
O distresse ou estresse patológico ocorre quando a pessoa começa a ter transtorno de ansiedade, quando começa a ter insônia, dificuldade de relacionamento interpessoal, tá certo? Ou começa a ter sintomas ligados ao estresse, como muitas vezes as pessoas com um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, pânico, que hoje está informalmente aumentando assustadoramente, porque é o grande problema hoje. Nós vivemos nas grandes cidades todo o estresse do trânsito, do medo, da insegurança pública, tá certo? E isso gera problemas psicoemocionais muito fortes. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter sensação de medo, sensação de falta de ar, sensação de taquicardia, muitas vezes ele sente o coração disparando, falta de ar, tá certo? E isso ocorre muitas vezes não por doença, e apenas pelo distresse ou o estresse patológico ou a ansiedade que nós falamos. Então nós temos que ter várias coisas. Em primeiro lugar, tem que procurar um profissional de saúde, sem sombra de dúvida. Você tem que diferenciar se ele tem realmente algum grau de doença, algum problema que possa ser tratado, ou é apenas o transtorno de ansiedade que também tem tratamento. Logicamente, falando em prevenção, é muito importante nós termos as válvulas de escape, que nós chamamos. Ou seja, você não pode viver só para o trabalho. Você tem que ter válvulas de escape, você tem que ter prazer, você tem que ter dança, você tem que ter música, você tem que ter um esporte. Um ponto muito importante hoje é a população em geral está cada vez mais obesa, cada vez mais sedentária, cada vez mais ansiosa, tá certo? Então, isso está trazendo um índice de doenças cada vez mais precoce. Por outro lado, a medicina melhorou muito. A medicina hoje, a longevidade, tanto é que está aí, a longevidade do brasileiro está cerca de 73 anos de vida média, tá certo? E isso, cada ano que passa, tende a aumentar. Por quê? Por qualidade de atendimento e qualidade de prevenção. Então, eu acho que um ponto muito importante é você, primeiro, procurar um médico, verificar se tem algo errado, por exemplo, controlar a sua pressão arterial, controlar o seu peso, controlar o seu colesterol sanguíneo, controlar o seu açúcar sanguíneo. Esses são dados muito importantes, porque muitas vezes você controlando esses fatores de risco, você vai reduzir a incidência de problemas futuros, entre os quais os maiores problemáticos são o infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral, que é conhecido como derrame. Então, sem sombra de dúvidas, é a principal causa de mortalidade do Brasil. Praticamente um terço da população, 35% da população, o índice de mortalidade é por doença cardiológica. E, infelizmente, existem poucos investimentos governamentais na prevenção da doença cardiológica. Então, eu acho que nós, como profissionais de saúde, é obrigação nossa tentar essa orientação. Então, eu digo para o empreendedor, para a pessoa que está aí nos assistindo, que no seu dia a dia tem vários problemas, que procurem ter uma qualidade de vida melhor. Ou seja, procurem namorar, pescar, sair, fazer um esporte, dançar, música é muito bom, tá certo? Então, ter válvulas de escape, como nós dissemos previamente, tá certo? E não pensar apenas nos problemas. Logicamente, hoje nós temos medicamentos que podem auxiliar nos transtornos de ansiedade, nós temos muitos medicamentos que podem auxiliar nesses problemas que eu falei há pouco, mas sem sombra de dúvida, a qualidade de vida, ou seja, a melhora da alimentação, a melhora da prática da atividade física, a sua religiosidade, a religiosidade tem grande impacto também, ou seja, a melhora do eu, a melhora do ser, tá certo? Então, cada vez mais a gente tem que pensar nisso. O ser humano, muitas vezes, ele se transforma numa máquina, e essa máquina é perigosa. Eu acho que a gente tem que voltar a ser humano, tem que voltar a ter prazer, voltar a ter momentos de alegria e felicidade. Eu digo sempre que a família tem um grande impacto nisso. Eu acho que é muito importante que você esteja junto com a sua família, junto com seus amigos reais, amigos leais, para que você possa ter uma boa qualidade de vida. Mas é interessante nós, que nos assiste, em primeiro lugar, procurar o seu profissional, um profissional da área da saúde, para ver se não tem
nenhum problema, mas é uma recomendação simples que o senhor sempre tem me dado lá no consultório, é fazer um pouco de uma caminhada 3 vezes por semana, né? Quais são algumas coisas práticas que quem nos assiste pode fazer, doutor? Bom, em primeiro lugar, ter uma boa qualidade de alimentação. Eu acho que é básico você incluir na sua alimentação produtos naturais cada vez mais, ou seja, folhas, verduras, legumes, frutas. Existem dados multinacionais, em múltiplos estudos internacionais, mostrando que o consumo elevado de verduras, frutas e legumes reduz muito a incidência de doença cardíaca. Em segundo lugar, a prática de atividades físicas moderadas. Então, não adianta muitas vezes só andar para ver loja, como a gente brinca. É importante que você faça, do ponto de vista prático, a caminhada é um exercício de graça, tá certo? Sem custo algum, fácil e prazeroso, principalmente quando você faz em locais de boa aparência, de parques, alamedas boas, tá certo? Então, caminhar cerca de 1 hora por dia, 3 a 4 vezes por semana, é um esporte de graça e muito importante. Dança é um esporte cada vez melhor, tá certo? Sim. Mas, logicamente, se você tiver o apoio de um profissional da área, entrar numa academia, fazer um condicionamento físico, ele é mais bem orientado. Então, esse é um ponto importante. Uma outra dúvida que surge muito é a questão dos hábitos de vida. Então, por exemplo, o cigarro tem que ser abolido o mais breve possível. Okay. O consumo de álcool, ele não pode ser abusivo, sem sombra de dúvida, mas o álcool em dose baixa, de baixa moderada, principalmente, tem estudos mostrando que o vinho tinto, principalmente, traz benefícios para a saúde. Então, isso pode ser tomado com cautela, com cuidado. E, sem sombra de dúvida, viver feliz. Acho que eu queria terminar dizendo o seguinte: o mais importante é que você esteja de bem consigo mesmo, de bem com a sua família, de bem com os seus colegas e amigos profissionais de trabalho, mas viver feliz. Esse é um ponto mais importante para que você possa cada vez mais se proteger das doenças cardiovasculares que são, sem sombra de dúvida, o grande problema de saúde hoje, principalmente das populações de cidades grandes. Muito bem. Queremos agradecer muito, Dr. Paulo, a sua vinda, a Medicor que propicia essa vinda aqui, e agradecer em especial a quem nos assiste, agradecer a Deus e principalmente a você, telespectador, que tem dado toda semana, todo dia, a honra de sua audiência. O Invista vai ficando por aqui. Muito obrigado, Dr. Paulo. Eu que agradeço, bom dia e prazer estar aqui com vocês. Obrigado.